Olá, pessoal, tudo bem? Uma boa noite. Estamos juntos hoje para mais uma live. Bem, eu havia dito para vocês que hoje seria uma live de aula, mas não será. Precisamos fazer uma adequação no nosso horário, né? Ahn, Porque para a gente ter a Cris hoje aqui com a gente, eu precisei alterar algumas coisas no cronograma. Ele estava bem ocupada. Mas faz parte, é assim mesmo que funciona, não é? Às vezes a gente pode, às vezes a gente não pode. Bom, hoje a Cris, ela é uma. Vou tentar. Nossa, gente, é muito título, né? Ela tem MBA em gestão de pessoas. Ela é pedagoga, psicopedagoga e tá terminando a formação dela em neuropsicopedagoga. Ela vai conversar com a gente um pouquinho, vai falar um pouquinho o que a neuropsicopedagogia faz, que a gente às vezes acredita que é só de crianças e não é só de crianças. A neuropsicopedagogia pode trabalhar em idosos, está falando de uma parte cerebral nossa. Então a Cris vai trazer aí algumas informações pra gente para trabalhar a respeito disso, para trabalhar as crianças, como tem o que a gente faz nesse momento da pandemia com essas crianças, como que a gente pode trabalhar elas, o que mais que a neuropsico, enfim, dentro desse processo a gente está falando de criança, mas a gente está falando de adolescente, né? A gente tá falando de idoso, ela vai explicar um pouquinho pra gente qual que é o primeiro cérebro que se forma, qual que é o segundo cérebro, em que, numa determinada idade, qual que é o cérebro que entra na frente, ou é o cérebro que sai, enfim, não sei qual que é a melhor palavra pra isso, né? Não é que sai, mas que ele começa a não trabalhar tão bem. Então, hoje a live de hoje vai falar um pouquinho sobre isso. Acho que é um assunto super importante, até mesmo por conta da pandemia, né? E daqui a pouquinho a Cris tá entrando. E a Cris entrando, a gente já começa a conversar e ela já começa a explicar pra gente, tá? Um pouquinho melhor. Ahn, Recadinhos, né? A partir de, como eu falei pra vocês, a gente vai fazer uma semana de uma live de algum tema específico, de alguma aula específica, falando um pouco aí de espiritualidade, de chakras, da parte alternativa, de cristais, e vai ter uma live com um convidado, e este convidado ele vai falar sobre o que? Ele vai contar um pouquinho da história dele, trazer um pouquinho da experiência dele pra gente, do despertar dele. Eu falo e repito todas as lives, né? O despertar é de cada um. E o despertar ele acontece baseado no que a gente mais ama fazer. Alguns casos a gente trabalha com o lado espiritual, em outros casos a gente trabalha em outras atividades, vamos falar assim. Tá? Então cada um vai trazer a sua. Cada um que vem aqui traz um pouquinho da sua experiência. E é interessante que mostra para os demais, né? Tô dando uma olhada aqui só se a Cris entrou, ainda não. Que vai mostrando para as outras pessoas como que pode fazer, o que pode fazer dentro daquele. Que não é necessariamente somente a parte espiritual, né? Que dentro, fazendo o que a gente ama, a gente tá dentro do nosso despertar, tá? Então vai trazer. A Cris acabou de entrar, gente. Então a ideia sempre é trazer essa, reforçando um pouquinho. Cris, vou te chamar. Aí. Enquanto eu chamo a Cris, boa noite para todo mundo que tá aqui. Oi, Jaci. Oi, Dani. Cadê? Oi, Patrícia. Cadê? Oi, Adriele, é isso? Cris entrando. Oiê! Oi, Tudo bem? tudo? Então tá bom. Eu tava falando um pouquinho de você, mas tava meio perdida aqui, meio atrapalhada. Que eu falei, Boa. gente, boa noite. É muito nome, eu não consigo. É eu não sei o que vem primeiro. Eu falei, eu acho que é pedagogia, psicopedagogia, neuropsicopedagogia, eu não sei. Vai aí, É porque é isso muito. mesmo. É isso, né? Então, muito É confuso, Cris. neuropsicopedagogia. Isso mesmo. É um nome bem grandinho, né? Mas tem um grande significado. E Eu aí só eu não falei estou pra ele, conseguindo me ver. você não tá te vendo? Se vendo? Não. Deixa eu ver aqui. Tá bom. Você tá me vendo? Ó, Tô te vendo. agora a gente não tá te vendo. Agora a gente tá te vendo. É estranho, não consigo me ver. Mas tudo bem, não tem problema.
Tá Isso linda, não importa. tá linda. É o que importa, Então, você tá linda. Então eu falei, a tava falando neuropsiquiatria. que a gente vai falar um pouquinho. Você vai falar um pouquinho do negócio dos cérebros lá, o que entra primeiro, o que entra depois, que começa, que começa, eu sempre confundo. Que a gente vai conversar um pouquinho, você vai contar um pouquinho aí, né, do que você faz, e vai contar um pouquinho também pra gente, para ajudar aí nessa fase com as crianças, com adolescentes, que a neuro serve para tudo isso, e algumas coisas que dá, enfim, na onde que a neuro consegue entrar para ajudar. E aí, conforme a gente combinou, conforme vai entrando perguntas, a gente vai falando. E eu quero falar um pouquinho aí sobre o tema de horários, porque pandemia, os horários estão todos bagunçados. Em grandes Verdade, linhas é isso. verdade. Então, a neuropsicopedagogia, ela fala, é uma ciência de transdisciplinar, né? Ela é uma ciência transdisciplinar. O que significa isso? Porque o nome neuropsicopedagogia, ela carrega três ciências, né? Carrega neurociências, a psicologia cognitiva e a pedagogia. Né? Tá. Então, por isso que ela é considerada isso. Então, o que que o neuropsicopedagogo ele faz? Ele não pode, nenhum é, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, ele não faz diagnóstico. Quem faz diagnóstico é o médico, tá? Tá. Ele não pode. O que ele pode fazer? Ele faz uma análise, né, mediante a fatos de testes, que são testes que nós temos direito a fazer, são testes já comprovados por teóricos e por estudiosos nessa área, aprovados. Nada da nossa cabeça, existe uma regra, existem livros apropriados para isso, para a gente descobrir o que está acontecendo com aquela criança, com aquele adulto, ou com aquele idoso, mediante aquele diagnóstico que vem do médico. Isso quando a criança, vamos falar da criança, universo infantil, né, que é a proposta. Então, quando a criança chega para a gente e a criança vem já com um laudo do médico, de um neurologista, né, baseado também de um psicólogo, também, porque pode vir com uma equipe multidisciplinar. Né? E aí a gente vai fazer alguns testes alinhados a esse diagnóstico para a gente confirmar se aquela linha ali que ele definiu, que eles definiram na área cerebral, realmente requer um acompanhamento neuropsicopedagógico. Tá, E mas aí, explica aí um pouquinho melhor. O que que poderia ser? Por exemplo, vamos sei lá. dizer, vamos dizer que a criança chegue com uma. Vamos colocar o que está na moda hoje, né? Todo mundo agora é TDAH, né? Sim. Transtorno de déficit de atenção. Então vamos lá. A criança chega com essa característica, né? Com esse diagnóstico. Característica não, com esse diagnóstico. E nós vamos fazer lá os testes apropriados para esse diagnóstico. Aí nós temos vários testes de funções executivas, que é da área pré-frontal, né? Vamos ver se a criança tem alguma dificuldade em matemática, vamos pegar os testes referentes à matemática, e assim vai, vamos desenvolver a parte, tem dificuldade em leitura e escrita? Então a gente sabe que alguma coisa está falhando na área Broca e do Wernicke. Então a gente vai ter que pegar nessa área cerebral que tem o Broca e o Wernicke lá da parietal, vamos desenvolver. Então, nós vamos ter que trabalhar os testes que são referência para desenvolvimento dessa área de linguagem de leitura. Então, são uns trabalhos bem sérios, são sérios, né, que a gente faz com muita seriedade, e a gente vai entendendo o desenvolvimento dessa área cerebral. E aí a gente consegue desenvolver e a criança começa a dar os seus primeiros passos para um desenvolvimento melhor. É claro que existem diagnósticos que são verdadeiros, né? Eu brinquei aqui no início, agora todo mundo é TDAH. Mas assim, é claro que existem diagnósticos que são comprovados por uma equipe multidisciplinar, porque se faz necessário isso, tá? Não, o pai e a mãe que estão nos ouvindo hoje, não ir
somente em um diagnóstico, ele procurar uma equipe multidisciplinar. O que é uma equipe multidisciplinar? É ter acesso a um neurologista, a um neuropediatra, depois ele buscar um psicólogo, depois disso ele procurar um neuropsicopedagogo. Se o problema da criança foi constatado que ele tem na fala, probleminha de fala, também procurar um fono, que é importante, fazer audiometria, fazer a acuidade visual e o exame de olhos, que são diferentes, são exames diferentes. Então, tudo isso, e principalmente o neuropsicopedagogo, porque o neuropsicopedagogo ele vai se centrar nas questões das áreas cerebrais e vai apontar para você, opa, é aqui que está pecando, é aqui nessa área cerebral que a gente precisa trabalhar. Pode ser a motora, pode ser a área cerebral motora, simples assim. Ou pode ser a parte da área cerebral, que são das funções executivas, que também os pais podem trabalhar, que vem aí respondendo a sua questão final que você quer falar sobre a questão da pandemia e dos horários. É só a gente trabalhar as funções executivas, mas depois a gente fala sobre isso, que eu vou esperar você entrar nessa esfera. E a gente também, não, é leitura escrita, opa, vamos trabalhar aqui o parietal, é Wernicke, é Broca, que são umas arezinhas lá do nosso cérebro que se a gente desenvolver, se a gente trabalhar juntos, família, escola e mais outros profissionais dentro dessa área, vamos conseguir atingir uma melhora. Talvez a gente não consiga sanar 100%, mas a gente consegue desenvolver bastante e essa criança deslancha, com toda certeza. Então, em alguns momentos, sim, a criança vem com TDAH. Em outros momentos, como a gente falou, acho que é uma modinha e o que ela tem, na verdade, é uma necessidade. Vou usar esse termo. Uma necessidade de desenvolvimento de determinada área cerebral. É isso, entendi? Às vezes a criança vem porque o pai e a mãe, ou o professor, vem dizendo, ele não para sentado, ele já terminou a atividade, ele não para sentado, ele não consegue se concentrar, porque hoje as crianças nasceram já praticamente computador, né? Elas são computadores hoje em dia, né? Na era digital. Né? Então elas são totalmente automáticas, digitalizadas e enérgicas, né? Não é igual ao nosso tempo que a gente brincava na rua, que a gente gastava nossa energia na rua, né? E quando a gente chegava em casa toda suja, todos sujos, e tomava um banho, jantava e dormia. Esse tempo hoje não é assim. A gente tem uma questão social, que é a violência. Hoje tudo é predial, né? As crianças não brincam, a maioria não brinca com pé na lama, não tem mais isso. Dificilmente a criança hoje tem um espaço com um animal de roça, né? É mais um cachorrinho, um gatinho, um patinho. Não tem mais aquela sujeira, aquela vitamina S, como nós tínhamos. Né? E aí essas áreas da psicomotricidade fica muito aquém. Então, de repente, essa gana toda, essa energia toda, tá? Que a criança acaba ficando não desenvolvida, a psicomotricidade fica muito aquém, a questão também da energia, ela não consegue, não consegue soltar isso, né, dentro da sala, não consegue. E aí acaba de fazer uma atividade e começa a querer energizar todo mundo, né? E fazer aquela confusão lá, deixar todo mundo naquela energia caótica, né? E o professor acaba, coitado, num bom sentido, porque é um professor ou dois professores para 30, 35 alunos. Então imagina, se todos nós somos diferentes, eu sou professora também, e eu tenho 26 anos de estado, né? Estado aqui do Rio de Janeiro. Então, eu sei bem o que eu estou dizendo. Se são 30, 35 alunos dentro de uma sala de aula e todos nós somos diferentes e o nosso cérebro funciona cada qual diferente, imagina, né, um ou dois professores para atender toda essa demanda. Se os pais não estão conseguindo,
Agora eu estou falando como mãe, né? Não como profissional. Se os pais, né, dentro de casa, com essa pandemia, né, com essa loucura que está acontecendo, não está conseguindo criar aquela rotina, que era uma rotina, né, escola, casa, trabalho, a gente não está conseguindo lidar direito com toda essa situação, ficou muito doido. Imagina duas professoras para 35 alunos, ou para 15 alunos de 3 anos de idade, que tem uma energia imensa. Então, a gente tem que... Então, o que a gente precisa... E a educação infantil, Kátia, ela é muito importante. Muito. A gente não tem ideia de como a educação infantil é importante para o resto da vida, até para a universidade. Porque é ali na educação infantil que a gente desenvolve toda a parte cerebral, toda a primeira fase da parte cerebral, das partes principais, que são, volto aqui a dizer, as funções executivas, que é o principal fator de qualquer desenvolvimento futuro de aprendizagem. E divide então para a gente entender. Eu sei que tem o cérebro reptiliano e o resto eu já não lembro mais dos cérebros, mas o reptiliano eu lembro porque eu sei que é o cérebro. Deixa eu ver se eu vou falar besteira. Vamos ver. É o cérebro de. Não é a palavra ação, mas, por exemplo, quando eu estou em perigo, então é o cérebro que entra em ação. É isso que eu quero dizer. E aí tem mais dois cérebros. A gente é dividido em três principais, posso chamar assim? A gente, na verdade, o neuropsicopedagogo, ele trabalha com 5 áreas cerebrais, tá? Ele trabalha com a parietal, ele trabalha com a parietal, na divisão do cérebro é feito pela frontal, parietal, a occipital, temporal. Peraí, frontal. Aonde está frontal, parietal? Parietal é aqui, temporal. Isso, occipital é aqui atrás. Né? Isso, occipital é aqui atrás, que é visual, né? Que é o campo visual. Cada uma estrutura dessa, cada área dessa, ela é responsável por um setor, né? A visual, a temporal, eu já falei que é leitura e escrita. A frontal, ela é para as funções executivas, para o desenvolvimento da aprendizagem também, né? E tá faltando uma. Aí. Daqui a pouco vou lembrar, conforme a gente vai lembrando, né? A gente vai lembrando com o tempo. Mas, assim, o mais importante... Tá, e aí, fugiu a palavra... Você tá me ouvindo bem? Tá, né? Tô te ouvindo bem, sim. Fugiu a palavra, pera que eu vou lembrar. Quando a gente... Então, cada cérebro responde... Cada parte do cérebro responde por uma parte. E quando você fala de funções executivas, o que você quer dizer com isso? As funções executivas, elas são funções importantíssimas no nosso organismo, tá? Que o cérebro desenvolve desde os 12 meses, quer dizer, na verdade, desde o princípio de vida. O que são funções executivas? Eu vou tentar resumir, porque ele é muito extenso, aí daria muito tempo para a gente falar só sobre isso. Então, se resume em controle inibitório, atenção seletiva e memória de trabalho. Existem outros autores que falam sobre outros itens, flexibilidade e tal, mas está tudo dentro desses itens. O controle inibitório, o que é isso? É quando a gente desenvolve. Isso, os pais já começam a desenvolver dentro de casa, sem saber. Tá? O controle inibitório é quando nós, pais, vamos dizer assim para as crianças, não pode fazer isso porque não pode colocar o dedo na tomada, senão você vai levar um choque. Porque com criança a gente não pode dizer só não. Não pode fazer isso porque não. Não. Sim. Não. Mesmo que a criança esteja naquele processo, que ainda não verbalize e não entenda
o subjetivo, que é o não porquê, né? Depois do porquê, porque com um aninho ela ainda não consegue entender o porquê. Você continua dizendo o porquê. Tá, Vai ter um momento dessa idade que a criança vai começar a entender, tá bom, tá? Porque o seu gesto, da sua fisionomia, ela vai começar a fazer essa leituralização, tá bom. tá? Isso é muito importante você sempre explicar para a criança. E quando a gente É sempre explica, Cris, bom. só um paralelo aqui. Então, quando a gente, eu, por exemplo, eu vou falar, né, como a gente falou, não põe o dedo Pode. na tomada porque machuca, enfim, porque dá choque. É falar com a criança, então, já que ele ainda não tem clareza do que a gente está falando, mas ele vai reconhecendo a nossa expressão facial, é falar com a criança de forma que com a expressão facial que ela entenda que, tipo, não faça isso porque vai te machucar. Que é diferente da expressão facial de dar uma bronca, que é diferente da expressão facial de brincar. Exatamente, isso. Você pode fazer uma dramatização, porque essa idade de 0 a 3 anos, ela ama isso. E ela vai entendendo com o tempo, né? O que Tá. você está querendo dizer, né? As emoções, elas vão se passando assim, dessa forma. E elas vão te imitando, né? Porque, na verdade, eles são os verdadeiros imitadores dos adultos, né? Nessa fase. Imitam tudo. Então, é um cuidado excepcional que nós temos que ter no nosso comportamento e nas nossas falas, né? Então, o Sim. controle inibitório é quando a gente começa a explicar o que pode, o que não pode. Ou seja, são as regras da casa, as regras da escola, as regras sociais, né? As regras do mundo. É quando você começa a implementar as regras pequenininhas, as médias, e aí vai aumentando essas regras conforme a criança vai captando e vai desenvolvendo para ter um master dessas regras, vai se concretizando. Quando a criança começa a aprender aquele subjetivar, você vai percebendo que ela vai desenvolvendo e você vai aumentando essas regras. Então, nada melhor, por exemplo, o Arthur, meu filho, tem 4 anos, né? Então, o que a gente tem feito aqui? Porque essa pandemia é um exemplo que a gente pode dar de uma neuropsicopedagoga que poderia dar esse exemplo para qualquer pessoa hoje aqui presente. Eu fiz um quadro onde eu coloco assim, rotina, como se fosse uma rotina de escola. Eu escovei, mas como pergunta, escovei meus dentinhos? Então, aí é um quadro. Fiz todas as minhas tarefas? Uma pergunta. E aí você vai fazendo o que é necessário para você, né? No caso ali, eu fiz com ele. Guardei todos os meus brinquedos? Brinquei e guardei todos os meus brinquedos? Então, quando eu faço pergunta, fica muito mais fácil e fica muito mais suave para que ele entenda que eu não estou brigando, eu estou perguntando e ele entende como um processo de regras. E aí, quando ele diz, eu fiz, então eu vou colocar aqui nesse quadro, aí você faz um quadro com vários quadradinhos. Hoje em dia você até compra, né, aqueles planejamentos, né, já pronto, com quadradinho. Então você compra uns ímãs que tem ímãs de carinha, ou você compra de estrelinha, né, do jeito que você quiser e do jeito que a criança, é bom você criar com a criança, e aí você vai lá e coloca a carinha que ele fez, verdinha, amarela, a cor que a criança gostar, que vocês combinarem. E aí você vai colocando ali, ele escolheu bolinha, então você vai colocando. Então quando ele faz, ele põe bolinha, quando ele não faz, ele não põe nada. Foi a decisão dele. E isso é bacana porque ele está construindo as próprias regras, porque ele decidiu assim. Então, isso é um fato de criar responsabilidade, o Uhum. autocontrole, né, que está Sim, dentro desse controle inibitório. Né? Porque essa sim, sim. fase é uma fase de criança fazer pirraça, da criança se jogar no chão querendo as coisas, porque acha que tudo é comprar na internet. Passa o cartão na internet, mamãe, né? Então, É. a neuropsicopedagogia trabalha isso, esse controle inibitório, né? E aí depois vem a atenção seletiva. O que Pera, passei do ponto. Vai, eu vou mais interrompe. fazer mais uma pergunta, eu vou desenvolver que eu quero Tá. mais uma pergunta do controle inibitório. A gente citou o Arthur,
de 0, a gente falou de 0 a 3 anos, citou o Arthur de 4, mas é o momento do desenvolvimento do controle, dessa parte cerebral do controle inibitório. Ela vai até que idade? Ou ela é tipo, não tem isso, Kátia, sempre, tá sempre desenvolvendo. Como é que é isso? Olha, o controle inibitório, ele é importante se fazer desde cedo, mas a gente encontra, né, nos consultórios crianças totalmente sem controle nenhum, porque a gente vê que os pais trabalham demais, aí se sentem culpados, aí dão presentes, não falam não, a criança não ouve não, e aí tem nessa situação. O importante, aí o que você vai me dizer, você vai fazer o tempo inteiro. Ah, eu não fiz controle inibitório com meu filho. Então você vai ter que se autocontrolar. O pai e a mãe vai ter que fazer o exercício com eles próprios para poder Sim. fazer esse autocontrole com a criança. Então, na verdade, vai ser um trabalho mais difícil com uma criança de mais idade, porque ela já criou aquele vício, né? Aquele vício de querer, de conseguir tudo, com Sim. muita facilidade. Então, não é que não consiga, não é que você não consiga fazer, não chegue a 100%. Você vai conseguir, mas tem que ter uma estrutura e vai ter que ter uma autorregulação. Os pais vão ter que se autorregular, se auto, se autotrabalhar para poder fazer isso. Aí vem o trabalho do neuropsicopedagogo para trabalhar com esses pais e com esse filho ou E aí, filha. independente E da com a idade, família toda, né? sim. E quando já tá na adolescência? Porque daí já tá numa fase, ainda consigo? Porque assim, em algum Consegue com a. momento vai ter o controle, né? Seja na rua, na rua, quando eu falo, seja na escola, seja no meu local de trabalho, em algum momento vai acontecer esse controle inibitório. Mas É, assim, é, é, mais traumático, todo esse talvez. Não, todo esse processo vai ter que ser feito com o neuropsicopedagogo e também junto com o psicólogo, né? Tá, Não dá para, até porque as emoções dessa criança a partir de 7 anos, de 8 anos, ela já foi feito ali uma concepção de emoção, uma concepção de estrutura emocional ali, assim como os adolescentes, né? sim, Então, o neuropsicopedagogo sozinho não vai conseguir, né? tá Ele bom. trabalha em equipe. A gente, eu gosto muito de falar, assim, eu gosto muito de falar a verdade da forma que tem que ser, Sim, né? E eu acho que assim a gente ganha pontos, porque eu sempre aprendi com a minha mãe que quem fala a verdade não merece castigo, né? Então a gente tem que ser honesto em tudo que a gente faz. Principalmente nesse mundo que a gente vive, que a gente só vê coisas erradas, mas a gente precisa mostrar para as pessoas que existem pessoas boas e verdadeiras nessa vida, né? Então eu uhum, escolhi essa profissão para ajudar, né? Para auxiliar. E aí a gente vai ter que fazer o quê? A gente precisa sim de um psicólogo para poder conciliar, até porque a gente vai ter que mudar uma estrutura, né, já formada, né? Vamos sim, colocar assim, já viciada, né? E aí a gente vai ter que mudar essa estrutura total dessa situação. Mas tá, isso, assim, no início é difícil, mas nada como boa vontade, como é igual você fazer, eu preciso perder 20 quilos. Você ficar sentada, você não vai conseguir perder 20 quilos, né? Você pensar, mas não correr sim, atrás daquilo, você não consegue. Você tem que ter foco. Foco sim, e ação, né? Os dois têm que caminhar juntos. tá bom, entendi. Agora deixa eu continuar, desculpa, Cris, é que eu que falei, esse ponto é importante porque a gente sabe, e aí eu entro nesse ponto também na pandemia, né? Porque de forma alguma eu entendo que a gente quer terceirizar, mas em vários momentos a gente trabalha o dia inteiro e o filho passa o dia inteiro na escola. Ou o filho sai da escola e vai para a avó. Enfim, tem várias situações. E aí é exatamente o que você falou. Quando chega pra gente, a gente acaba fazendo quase tudo que ele quer, se não tudo,
porque a gente tem pouco tempo com ele e quer que É seja verdade. legal aquele momento, né? E aí a criança, enfim, ela vai crescer e aí a gente vai sofrer. Porque daí a gente sofre lá na frente, porque, poxa, agora o que eu fiz? Aí se culpa, gente, não tem que culpar. Fez o melhor que podia naquele momento, dentro do que conhecia, dentro do que entendeu que era correto, e agora tem que corrigir. E a Jocelyne está comentando, é persistência. Sim, é persistência, porque é dia a dia. Quanto mais. Eu sempre brinco, né? Mas a gente fala. Gente, pelo amor de Deus, não é uma comparação. Mas quando a gente está, por exemplo, ensinando um cachorro, quanto menor o cachorro, mais rápido ele aprende, porque depois ele vira, tem vícios. A gente não é diferente. Quanto mais novo, quanto mais cedo a gente começar a trabalhar as nossas questões, a ensinar e etc., mais rápido a gente aprende. Ah, mas aí então tô lá na frente e não vou conseguir? Vai também, até mesmo porque a gente É. tem a possibilidade, a gente tem, né, a nossa força de vontade. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente pensa em criança, quanto antes a gente ensinar, melhor. Sim, já, é isso mesmo. É um passo de formiguinha, é um Passo de dia de cada formiga. vez. É um dia de cada Mas vez. assim, nada é impossível, né? A gente tem que ter em Sim. mente que a gente consegue, tem muita gente boa nessa perspectiva, né? Sim. Nesse olhar educacional, tem muita gente que consegue é, tem experiências, a gente consegue encontrar aqui no Instagram mesmo pessoas com muita experiência, que passa depoimentos e tudo, e consegue Uhum. muito. Olha, eu tenho até aqui, para quem está nos ouvindo, eu tenho até assim, uma indicação que é muito boa, se você me permite, Claro. desse combo aqui, tá dando para ver? Porque como eu não estou me vendo, Tá, educação infantil. É que pra mim tá é aparecendo. isso, Sobe um pouquinho porque tá aparecendo as letras pra mim, eu não tá consigo ler. vendo? Aí. Daniel Siegel, é isso? Siegel? Cíntia, eu vou pegar os livros, é um combozinho que eu ganhei de uma amiga, tá? E aqui vem falando sobre o cérebro da criança, Ah. tá? E aqui vem falando disciplina sem drama. Importante. Então, esses dois livros são fantásticos para quem não tem essa formação em neuropsicopedagogia, né, em psicopedagogia, enfim, não tem essa formação de psicólogo, e mesmo que tenha, é importante também dar uma lida, porque é muito bacana esses dois livros aqui. Ele Tá. é do Daniel Siegel, tá? Tá. Muito interessante esses dois livros. Eu até peguei e falei assim, eu vou passar, porque é bem bacana a gente dar essa informação. É um livro Sim. que são dois livros que falam e tem um discurso, uma leitura muito interessante, muito fácil e ajuda bastante. Ajuda bastante. Alguém está falando sobre indicação para quem tem adolescente. Eu tenho um adolescente em casa também. A Cris, ela consegue ter um de 4 e um de. Quantos anos tem? O 15? 16, no de 16. 16. É uma. É. Né? São E dois tem extremos, é. dois extremos. E tem indicação de livro ou de alguma coisa, enfim, para adolescente, porque a criança é bem bom para as mães, Ira. A criança, a gente, de certa forma, né, Cris? A gente às vezes, Deixa eu ver aqui. vai fazer o que eu quero, mas e quando é adolescente que, né, discute com você? Tudo bem, alguns vão falar assim, você vai falar a mesma coisa, vai fazer o que eu quero. Mas a ideia é agregar, é ensinar, né, desenvolver. O que a gente faz com esses adolescentes? Então, esses adolescentes, assim, é, o importante, assim, eu vou falar aqui de casa, né? Sim. É muito difícil, né? Porque você fala A, entende Z, né? Aí você também, como mãe, entende ele falar A e você também entende Z, porque há um hiato, né, de geração, e é complicado. Mas o interessante, assim, é observar. 11 com cabeça de 16, tá complicado. A Kaline tá falando É que ela tem uma filha observar. de 11 com cabeça de 16, né?
A gente tem que tentar se aproximar dessas crianças que estão evoluindo tanto para uma adolescência tão precoce, né? Porque a criança está com 11 com cabeça de 16, né? Então ela está tá, assim, querendo ser uma adolescente precoce. Isso Sim, né, já é uma situação meio complicada e perigosa, e muito sim, perigosa, tá? sim, Então, assim, a gente tem que. A minha sugestão é que se aproxime e tente ser o máximo amigo possível. É claro que tem horas que você precisa ser mãe e pai, tem que ter regras, sim, né? sim, Mas porque você também não pode ser comparada àquela amiguinha lá do colégio, né? Eu tive sorte com o meu adolescente, eu tô aqui uma pessoa falando, é verdade. Mas essa fase de adolescência vai acabar, ela vai passar. Porque a questão cerebral do adolescente é muito hormônio em produção, sabe? Os neurotransmissores estão ali, sabe, trabalhando, é muito dopamina, muito serotonina, é muita coisa, então eles querem fazer tudo ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. E eles não veem perigo para nada, acham que tudo tá bom, que tudo vai dar certo, não tem assim, eles não têm um fim. Eles só sim, têm o início e meio, né? Eles não veem o fim, eles não acham problema com nada, né? Negociar, sim, é sempre importante, mas a palavra tem que ser, sim, do pai e da mãe. Tem que ser, a última palavra tem que ser realmente do pai e da mãe, mas de uma maneira bem tranquila, o máximo possível de tranquilidade, porque o adolescente ele tem que se sentir protegido. Todos os filhos, mas o adolescente principalmente, ele tem que saber que ele pode contar com os pais, que os pais estão ali para ajudar de qualquer situação. Porque o que sim, acontece? O adolescente ele tem que saber o que o adolescente precisa. Saber que os pais estão ali para sempre, sempre ali quando sim, eles precisarem. Os pais têm que falar de sexo, sim, com os adolescentes, porque o adolescente não pode saber de sexo na rua, tem que saber, sim, de casa, como é que faz, tem que saber se proteger. É uma coisa importantíssima. Eu acho que a criança, já a partir dos seus. Minha mãe, ela sempre ensinou a gente, desde muito novinha, ela fala sobre o assunto com a gente. Então eu sim, não vejo problema nenhum da forma que você vai falar também, né? Eu acho que a gente tem que ter muita cautela da forma que a gente vai falar para também não transmitir de uma forma muito obscena e também de uma forma muito feia, porque o sexo não pode ser transformado em coisa feia, né? Ele tem sim, que ser transformado e demonstrado como uma coisa boa, de amor. sim, Então, a gente precisa dessa situação. Tem uma pessoa que falou que está com dificuldade. Essas pessoas que têm essa dificuldade já tem uma questão, pode ser uma questão familiar. Eu não sou psicóloga, né? A gente aí pode pedir ajuda à Fernanda, né? A nossa amiga Fernanda, que ela tem, né, vai ter um mais parâmetro. Mas o que eu posso dizer para você que está falando aqui, que tem dificuldade, é procurar uma psicóloga que tenha muita experiência com um adolescente, porque ela vai poder te orientar nessa parte e até fazer um uhum, trabalho com essa criança que tem 11 anos com cabeça de 16, né? Porque isso me preocupa muito, porque uma das coisas mais importantes na vida é que a criança ela viva cada faixa etária. Ela não sim, pode pular faixa etária, principalmente de série. Cada série tem a sua faixa etária, porque a maturação cerebral tem que ser respeitada. sim, A minha criança já sabe ler e escrever com 4 anos, ela tem que ser alfabetizada, ela tem que ir para o primeiro ano. Não.
Ela não tem que ir para o primeiro ano, porque ela é imatura emocionalmente. Não tem que ir. Ela vai para o terceiro período, ou para o Jardim 3, eu não sei qual é o nome, ela precisa ir ela tem que cumprir as faixas da escola. Sim. Tá? Porque mais tarde ela vai se tornar uma criança, um adolescente com baixa autoestima, com problemas psicológicos, não vai saber o que vai querer ser da vida, e aí sim os pais terão muitos problemas. Então, essa situação da criança, que é uma criança ainda, né? É infanto-juvenil, né? Está naquela fase de infanto-juvenil, já querer ser, está se comportando como uma adolescente, ela tem que ser vista com cuidado, com cautela. Então, a minha dica é essa, que procure uma psicóloga legal, né, que tem essa formação em adolescente, porque é melhor, porque vai ter uma outra visão. Se possível, se ela tiver até essa formação em neuropsicopedagoga, é melhor ainda. Eu tenho até aqui uma em Niterói que é muito boa. Ela, não sei se ela atende no Rio, porque ela é do Rio, mas eu posso saber depois, Kátia, eu te dou o telefone dela e a pessoa Tá, que está falando entra em contato com você. É a tá bom. doutora Daniele, ela é excepcional, ela é neuropsicóloga e psicóloga. Ela é fantástica e ela é especialista em adolescentes. Tá bom, entendi. Tá? A Jacira está comentando que a gente conversou sobre isso hoje, é verdade, que durante muito tempo ela foi amiga e aí ela esqueceu de ser mãe. É que é difícil também, né? A gente estava falando sobre isso hoje. A gente cresceu numa fase em que os pais eram os pais. Eles usavam ordens, né? É isso, é aquilo, é Uhum. aquele outro. E aí a gente, não, não quero ser assim. Nossos filhos são diferentes. Precisamos ser amigos dos nossos filhos. E aí a gente vira amigo e acaba esquecendo de ser pai. Então, tipo assim, a gente tem que dosar, né? Na verdade, o que a gente precisa aprender é o dosar, né, Cris? É ser amigo, mas ser pai. Eu não posso ser só amiga, porque eu sou pai, eu sou mãe, eu tenho responsabilidade. Não só responsabilidade, eu preciso. O filho precisa se sentir seguro, né? Quando está aos Isso. meus cuidados. É, porque senão vira um debate, vira uma conversa de amigo, e não é isso. A ideia, o intuito não é isso. Ele não tem limites quando a gente trabalha, vamos dizer assim, o tempo todo na amizade. Mas também, se a gente acaba fazendo o que faziam com a gente, vamos dizer assim, muitos, né? Aquela coisa rigorosa, o filho não chega até a gente, ele não conversa com a gente. Então a gente tem que dosar, porque tem que dar espaço para que ele venha, mas tem que deixar ali bonitinho que ele entenda, né? Em vários momentos, eu falo pro meu filho, eu tenho um filho de 8 anos, eu falo para ele assim, presta atenção, eu sou sua mãe, É, eu não também sou falo. sua coleguinha. Então presta atenção. Por quê? Porque, ok, ele tem voz, ele conversa, ele fala, mas em alguns momentos eu preciso que ele tenha limites. E aí, mas você não Uhum. coloca limite? Sim, eu dou limites, mas ele confunde, ele excede. Então, no momento que ele excede ou baixa, eu sou sua mãe. E aí, ok, ele já aprendeu, ele já entendeu o que eu tô querendo dizer com isso, e aí ele já, opa, porque ele já entendeu que ele excedeu. Mas isso não foi assim, um dia chegando e brigando. Foram várias conversas falando para ele: presta atenção, senta aqui. Eu sou sua mãe, eu cuido de você, eu isso, eu aquilo, eu aquele outro. Você pode vir contar Uhum. comigo, eu vou estar aqui para te proteger, blá, 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 mas eu sou sua mãe. Né? É muito tênue isso, é muito difícil, né, para nós. E de novo, volto, trabalho, faço isso, faço aquilo. Eu preciso ter meu filho perto. Para ter meu filho perto, às vezes eu vou ser amigo. E no momento que eu sou amigo, é o momento em que eu perco o filho. Aí, É, como assim você perde? Você perde porque ele perde o respeito, porque ele acaba não te ouvindo mais. E aí ele não vai te procurar. Ele vai procurar outra pessoa. isso. Esse é o perigo. É o grande perigo e a gente sabe quando procura outra pessoa, a gente não sabe que pessoa é essa, né? A gente, infelizmente, a gente está num mundo que a gente tem que tomar cuidado. Deixa eu falar aqui da pandemia. Claro. A pandemia, porque eu acho que está acabando o tempinho, não sei. A gente A tem 15 pandemia, minutos.
Isso. A pandemia, ela veio assim de uma maneira muito súbita, né? Muito de repente, e a gente ficou sem saber no início como lidar, e ainda não estamos sabendo, a gente está perdendo muita gente querida, né? Inclusive, Sim. mas e as crianças ficaram sem o ritmo normal, né? Da escola, de suas práticas esportivas, né? E Sim. aí foram, né? E foram perdendo essa situação. Muitas delas estão o tempo inteiro aonde? Em celular, né? Em videogame, em televisão vendo filminhos direto o dia todo. Não por culpa dos pais, assim, a gente não pode hoje fazer, vou culpar os pais por isso, né? Porque aqui em casa, por exemplo, eu não estou no momento em home office, eu estou trabalhando, mas o meu marido está em home office. Não tem como, ele tem reunião o dia todo. Então, e o meu filho mais velho tem aula, né? O adolescente tem aula o dia inteiro. Então, o pequeno tem assistência do pai, mas não tem aquela assistência como se o pai não tivesse trabalho, né? Então, Sim. é aquela assistência mínima. E claro que quando eu não estou em casa, nos horários que eu não estou, ele está vendo televisão, né? Então, assim, aquelas regras que, exceto nas quartas, que ele está sendo muito bem amparado pela vovó, né? Então, aí ele tem ficado bem, né? Está bem desenvolvido, graças a Deus, pelo menos às quartas-feiras. Mas o que que acontece? A gente tem que começar a fazer algumas atividades. Como eu posso desenvolver? Aí vem agora as atividades que a gente pode desenvolver o cérebro da criança nesse período. Porque a questão não é a quantidade de atividades, e sim a qualidade delas. Então eu posso ficar com meu filho somente 40 minutos antes dele dormir. Mas se eu fizer uma atividade muito bem feita, uma brincadeira muito bem feita, eu vou ter uma qualidade e vou desenvolver as áreas cerebrais, sim. Porque as áreas cerebrais, Kátia, só abrindo aqui um parênteses, elas não trabalham solitariamente, tá? A gente está falando, eu falei delas separadas, mas elas trabalham em conjunto, tá? Uma Tá. depende da outra. Nosso corpo é a mesma coisa, as pernas, os braços, a gente não pode, a gente estuda separadamente, mas a gente precisa, para escrever, precisamos da parte motora, né, da visão para ler. Então a gente está Uhum. trabalhando toda a parte. Então, se uma não funciona bem, as demais vai ter também a deficiência, né? Então a gente tem Sim. que pensar nisso como um todo. O que acontece? A gente tem que ter qualidade naquilo que a gente faz, em todos os sentidos. O nosso filho também é a mesma coisa. Então, o que eu posso para as crianças até 7 anos? Trabalhem bastante com jogos de família. Brincar é a coisa mais legal do mundo. Então, brinquem de quebra-cabeça, brinquem de jogo da memória. Claro, respeitando a idade. Brinquem de carrinho dentro de casa, façam um caminho enorme de carrinhos dentro de casa. Peguem as cadeiras de vocês, coloquem, eu moro em apartamento pequeno, não tem problema. Pega a cadeira, pula por cima, criança pequena tem a Sim. perna curtinha, ela sobe na cadeira e pula, né? E aí, mas ela é muito pequenininha, ajuda e passa por debaixo, cima, abaixo, cima, brinca de vivo ou morto, a família toda. Entendeu? Então, tenta fazer isso. Ler história, gente, antes de dormir. Coisas simples. Ler história. A questão do sono, importantíssimo. Uma coisa que eu falo para o Arthur, e que vocês podem fazer isso também, é que o soninho da tarde, nem que seja 15, 20 minutos, faz um bem danado para a gente que é adulto. Imagine para a criança que está na formação cerebral de aprendizagem. Então, é importante 30 minutinhos de sono. É o soninho da inteligência. Por quê? Porque o corpo está relaxando, mas os neurônios estão aqui trabalhando, os neurotransmissores. Então, olha lá, ó, as glias aqui trabalhando, as mãozinhas aqui dentro do cérebro, né, como se fosse. Por quê? Porque eles estão passando tudo que está aprendendo e ali eles estão fazendo as conexões. Então, nesse momento, é importante ter esse relaxamento do corpo para o cérebro trabalhar
perfeitamente, porque senão o cérebro não descansa, ele não consegue fazer o trabalho dele. Então, por isso que muita gente, eu não dormi nada essa noite, começa a esquecer as coisas. Eu estou esquecendo. Pode ter certeza, porque está cansada. Então, a criança é a mesma coisa. A criança precisa dormir. A criança precisa dormir pelo menos 10 horas, 8 horas à noite, quer dizer, 10 horas do dia. Conforme vai aumentando a idade, 8 horas, 9 horas. É importante isso. As 8 horas de sono para todo mundo. Para todo mundo. Né? Eu sei que a gente vive uma vida agitadíssima, mas outra coisa, vai chegando a hora de dormir, esse livro aqui fala bastante sobre isso, vai chegando a hora de dormir, vai escurecendo, mas eu não posso dormir agora, 8h30. Você não precisa dormir 8h30. Você vai escurecendo tudo, conversa com o pessoal da casa, né? Todo mundo vai fingindo que vai entrando para dormir, vai desligando, vai diminuindo a luz, coloca um abajur, conta uma história. Não sei contar história direito. Pega o celular, coloca lá, história infantil. Aí vou estudar vou fazer sobre folclore agora. Então vai lá, vê a historinha do Saci Pererê. Ou vê uma historinha da Branca de Neve. Sabe, qualquer historinha que criança gosta. Três Porquinhos, adoram Três Porquinhos. Né? E isso faz um desenvolvimento cerebral fantástico. Se tiver fantoche, então, beleza. Mas conta a historinha e depois deita, já está deitado, e ali vai dormindo com a criança. Quando a criança dormir, você levanta e começa a sua vida normal. Porque a criança dormiu 8h30, 9h30, né? Mas ela precisa dormir o horário. Não faz bem a criança dormir 1h da manhã e acordar às 7 horas da manhã. Não faz bem. Vai ficar colheira, vai ficar cansada, vai ficar agitada, vai ficar estressada, vai ficar fazendo isso para você, vai querer te bater. Então, não vai ser legal. Então, a pandemia também fez com que as crianças dormissem mais tarde. Também. O gasto de energia... Desculpa. Pode falar. Isso para criança de até 7, 8 anos, né? O que já especificamente? De dormir cedo ou de dormir, o tempo de dormir? Porque eu não sei, a Cris pode me corrigir aí, né? Eu acho que tem duas coisas. É o tempo de dormir, sim, eu tenho que dormir 8, 10 horas, enfim. E o horário de dormir. Porque o horário de Exatamente. dormir, né, influencia. A gente deixa, às vezes, a criança... Fala, Cris, explica melhor. O adolescente tem mania, né, de dormir 2 horas, 3 horas da manhã jogando videogame, sabe? Aqui em casa tem umas coisas assim. Não, mas não está fazendo mais porque tem muita aula agora, né? Tem aula muito cedo. Também viu que eu estava ficando cansada. Então, o que acontece, né? Aí você vai começar a fazer o contrário. Não, tem que dormir. No máximo, você vai determinar. No máximo, o adolescente pode dormir até umas 10, 11 horas. Mas ele tem que, dependendo da hora da aula dele. Ele não pode ficar dormindo até meio-dia, 1h da tarde. Né? Exceto finais de semana, porque o garotinho, o adolescente ficou lá estudando, vamos dizer que já está no ensino médio, aula integral o tempo todo, tá pauleira, né? Tá pauleira. Pô, tô vendo que meu filho tá tem aula até 9 horas da noite, cansadão, e acorda cedo no outro dia, tá nessa... Pô, vou deixar ele sábado dormir até mais tarde um pouquinho. Uma vez ou outra, ok, mas o tempo todo não dá. A Ju, uma amiga minha falou aqui que a filhinha dela, Alice, fica muito nervosa, fica muito agitadinha à noite. Mas ficam mesmo, porque o sono dói. O sono dói, sabe? Os mais antigos falam isso. Nossa, parece que o sono dói. Mas é porque a criança não quer dormir. Ela não quer dormir. Quando ela começa a ver que tá de noite, o Arthur fala assim, tá ficando à noite, tá na hora de dormir, porque a criança não quer dormir.
ela quer ficar acordada, ela quer brincar, ela quer ficar, você sabe, ela não quer fazer isso. Só que a gente tem que fazer aquela brincadeira do sono, que o sono é legal, que é o sono da inteligência, que ele vai ficar, que o cérebro vai ficar trabalhando. Eu falo isso pro Arthur dessa forma. O cérebro vai ficar trabalhando para ele ficar mais inteligente, que ele vai aprender mais. E de manhã ele vai ficar tão inteligente que ele vai poder aprender e vai poder ensinar os amiguinhos muito mais coisas. Ele vai poder falar, ele vai falar muito mais palavras, vai saber escrever, vai pegar no lápis mais, vai poder ler muito mais coisas. Então a brincadeira é a brincadeira da inteligência. A Aline tá falando que o sobrinho dela, quando tá com sono, ele fica agitado. Ele fica agitado porque, sim, ele, a Maia colocou, acontece com nós adultos, né? Imagina com as crianças. A gente não. A criança, ela acaba, como a Cris falou no começo, né? Ela é um espelho nosso. Pode observar que o pai e a mãe dormem tarde. Pode observar que o Exatamente. pai e a mãe, ou um ou outro, ou os dois, têm uma rotina mais agitada. E aí a criança também agita. É porque quando a gente entra no. Isso daí a gente está falando pra gente também, né? Vamos pensar assim, ó, estamos aqui, sei lá, estamos dançando, vamos sentar agora e dormir. Não, não vai. Você tá Não. agitado. Ficou até tarde assistindo TV, dependendo do que é, você não vai. Ficou na internet até tarde. Você não vai deitar e dormir. Você precisa de um tempo para a atividade cerebral diminuir, né? Para que você Isso. consiga entrar. Por Então isso. a gente tem que olhar que a criança é isso também, né? Isso. Por isso que eu falei agora há pouco que você tem que fazer um ambiente ficar. Você até pode voltar à sua rotina normal, mas Sim. você começa assim, deu o seu horário, por exemplo, não, eu quero que meu filho durma às 10 horas, porque ela acorda normalmente. Porque tem criança que dorme 1 hora da manhã, mas 6 horas está acordado, porque é o ritmo dela, 6 horas. Então, para ela fazer 8 horas, 9 horas de sono, eu queria que minha filha dormisse pelo menos 10 horas da noite, porque ela vai desenvolver mais o cérebro, ela vai estar mais descansada, vai ficar menos estressada durante o dia. Então, ela tem muitas atividades. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou começar a colocar abajur. Quando começar 9h30 da noite, eu já vou começar a fazer com que as atividades da casa já diminuam. Então, eu já vou Sim. diminuir o som da televisão, eu já vou diminuir, já vou apagar as luzes, vou ligar só os abajus, já vou começar a falar baixo. E assim vou. Vou levando 10 para as 10. Opa, fulana, vamos ali para o seu quarto. Começa a contar uma história e tal. Agora vamos deitar aqui com a mamãe, porque agora a gente uma amiga da mamãe contou uma história muito legal. Você sabia que o nossa cabecinha tem um monte de mãozinha que fica brincando lá para passar uma mãozinha para outra? Tudo que a gente aprendeu durante o dia são os neurotransmissores, mas se a gente não dormir, a gente não fica inteligente, porque eles não conseguem passar. Então a gente precisa dormir muito mais tempo. Aí começa a contar uma historinha, inventa essas historinhas, vai inventando, e a criança vai embarcando, porque o Arthur, com 4 anos, embarcou, e tem muita criança que embarca. E Sim. para os adolescentes, vocês não, vocês procurem na internet, até ou de repente aqui lendo esse livro aqui, O Cérebro da Criança, porque dá para você falar no mesmo tom com o adolescente que você precisa, que ele durma mais cedo, ele tem que fazer às 8 horas, porque o cérebro dele precisa estar descansado, até para ele absorver tudo que ele aprendeu naquele dia, para ele poder estar descansado, para poder fazer a concretização de tudo que aprendeu e também aprender tudo que é. Aprender. O que é aprender? Aprender a aprender. Né? Que é uma apreensão em dobro. Então, isso se faz necessário. Né? Se toda família tivesse desenvolvendo as funções executivas, controle inibitório, a atenção seletiva e a memória de trabalho, junto com a escola, que isso também desenvolve na escola, na educação infantil, por isso que eu falei que a educação infantil é importantíssima, porque começa ali, tá? Junto com a família,
a gente não precisava de tantas crianças, de tantos adolescentes e adultos, até idosos, em clínicas de Sim. psicólogos, de psiquiatras, de neuropsicopedagogos, enfim, entendeu? A gente Cris, a acaba gente sendo tem. importante para... Ah, Desculpa te cortar, a gente tem 25 segundos. Tá ah, acabando o que seu tempo. pena! Ah, que pena! É. Ah, foi muito bom. Eu espero que Eu todos tenham super, gostado. eu super te agradeço. Desculpa aí agora, né, os segundinhos. Eu queria deixar você terminar. Desculpa te cortar. Muito Não tem obrigado pela problema. que entrou. E dúvidas, manda Dani. Cadê? Oi, Patrícia. Cadê? Oi, Adriele, é isso? Cris entrando. Oiê! Oi, Tudo bem? tudo? Então tá bom. Eu tava falando um pouquinho de você, mas tava meio perdida aqui, meio atrapalhada. Que eu falei, Boa. gente, boa noite. É muito nome, eu não consigo. É eu não sei o que vem primeiro. Eu falei, ó, eu acho que é pedagogia, psicopedagogia, neuropsicopedagogia, eu não sei. Vai aí, É porque é isso muito. mesmo. É isso, né? Então, muito É confuso, Cris. neuropsicopedagogia. Isso mesmo. É um nome bem grandinho, né? Mas tem um grande significado. E Eu aí só eu não falei estou pra ele, conseguindo me ver. você não tá te vendo? Se vendo? Não. Deixa eu ver aqui. Tá bom. Você tá me vendo? Ó, Tô te vendo. agora a gente não tá te vendo. Agora a gente tá te vendo. É estranho, não consigo me ver. Mas tudo bem, não tem problema. Tá Isso linda. não importa. Tá linda. É o que importa, Então, você tá linda. Então eu falei, a tava falando neuropsicopedagogia. que a gente vai falar um pouquinho. Você vai falar um pouquinho do negócio dos cérebros lá, o que entra primeiro, o que entra depois, que começa, eu sempre confundo. Que a gente vai conversar um pouquinho, você vai contar um pouquinho aí, né, do que você faz, e vai contar um pouquinho também pra gente, para ajudar aí nessa fase, com as crianças, com adolescentes, que a neuro serve para tudo isso, e algumas coisas que dá, que, enfim, na onde que a neuro consegue entrar para ajudar, e aí conforme a gente combinou, conforme vai entrando perguntas, a gente vai falando. E eu quero falar um pouquinho aí sobre o tema de horários, porque pandemia, os horários estão todos bagunçados. Em grandes Verdade, linhas é isso. verdade. Então, a neuropsicopedagogia, ela fala, é uma ciência de transdisciplinar, né? Ela é uma ciência transdisciplinar. O que significa isso? Porque o nome neuropsicopedagogia, ela carrega três ciências, né? Carrega neurociências, a psicologia cognitiva e a pedagogia. Né? Tá. Então, por isso que ela é considerada isso. Então, o que que o neuropsicopedagogo ele faz? Ele não pode, nenhum psicopedagogo, neuropsicopedagogo, ele não faz diagnóstico. Quem faz diagnóstico é o médico, tá? Tá. Ele não pode. O que ele pode fazer? Ele faz uma análise, né, mediante a fatos de testes, que são testes que nós temos direito a fazer, são testes já comprovados por teóricos e por estudiosos nessa área, aprovados. Nada da nossa cabeça, existe uma regra, existem livros apropriados para isso, para a gente descobrir o que está acontecendo com aquela criança, com aquele adulto, ou com aquele idoso, mediante aquele diagnóstico que vem do médico. Isso quando a criança, vamos falar da criança, universo infantil, né, que é a proposta. Então, quando a criança chega para a gente e a criança vem já com um laudo do médico, de um neurologista, né, baseado também de um psicólogo, também, porque pode vir com uma equipe multidisciplinar, né? E aí a gente vai fazer alguns testes alinhados a esse diagnóstico para a gente confirmar se aquela linha ali que ele definiu, que eles definiram na área cerebral, realmente requer um acompanhamento neuropsicopedagógico. Tá, E mas aí, explica aí um pouquinho melhor. O que que poderia ser? Por exemplo, vamos sei lá. dizer, vamos dizer que a criança chegue com Vamos colocar o que está na moda hoje, né? Todo mundo agora é TDAH.
né? Sim. Transtornos de déficit de atenção. Então, vamos lá. A criança chega com essa característica, né? Com esse diagnóstico. Característica não, com esse diagnóstico. E nós vamos fazer lá os testes apropriados para esse diagnóstico. Aí nós temos vários testes de funções executivas, que é da área pré-frontal, né? Vamos ver se a criança tem alguma dificuldade em matemática, vamos pegar os testes referentes à matemática, e assim vai, vamos desenvolver a parte, tem dificuldade em leitura e escrita? Então a gente sabe que alguma coisa está falhando na área Broca e do Wernicke. Então a gente vai ter que pegar nessa área cerebral que tem o Broca e o Wernicke lá da parietal, vamos desenvolver. Então, nós vamos ter que trabalhar os testes que são referência para desenvolvimento dessa área de linguagem de leitura. Então, são uns trabalhos bem sérios, são sérios, né, que a gente faz com muita seriedade, e a gente vai entendendo o desenvolvimento dessa área cerebral. E aí a gente consegue desenvolver e a criança começa a dar os seus primeiros passos para um desenvolvimento melhor. É claro que existem diagnósticos que são verdadeiros, né? Eu brinquei aqui no início, agora todo mundo é TDAH. Mas assim, é claro que existem diagnósticos que são comprovados por uma equipe multidisciplinar, porque se faz necessário isso, tá? Não, o pai e a mãe que estão nos ouvindo hoje, não ir somente em um diagnóstico, ele procurar uma equipe multidisciplinar. O que é uma equipe multidisciplinar? É ter acesso a um neurologista, a um neuropediatra, depois ele buscar um psicólogo, depois disso ele procurar um neuropsicopedagogo. Se o problema da criança foi constatado que ele tem na fala, probleminha de fala, também procurar um fono, que é importante, fazer audiometria, fazer a acuidade visual e o exame de olhos, que são diferentes, são exames diferentes. Então, tudo isso, e principalmente o neuropsicopedagogo, porque o neuropsicopedagogo ele vai se centrar nas questões das áreas cerebrais e vai apontar para você, é aqui que está pecando, é aqui nessa área cerebral que a gente precisa trabalhar. Pode ser a motora, pode ser a área cerebral motora, simples assim. Ou pode ser a parte da área cerebral, que são das funções executivas, que também os pais podem trabalhar, que vem aí respondendo a sua questão final que você quer falar sobre a questão da pandemia e dos horários. É só a gente trabalhar as funções executivas, mas depois a gente fala sobre isso, que eu vou esperar você entrar nessa esfera. E a gente também, não é leitura escrita, vamos trabalhar aqui o parietal, é Wernicke, é Broca, que são umas arezinhas lá do nosso cérebro que se a gente desenvolver, se a gente trabalhar juntos, família, escola e mais outros profissionais dentro dessa área, vamos conseguir atingir uma melhora. Talvez a gente não consiga sanar 100%, mas a gente consegue desenvolver bastante e essa criança deslancha, com toda certeza. Então, em alguns momentos, sim, a criança vem com TDAH. Em outros momentos, como a gente falou, acho que é uma modinha e o que ela tem, na verdade, é uma necessidade. Vou usar esse termo. Uma necessidade de desenvolvimento de determinada área cerebral. É isso, entendi? Às vezes a criança vem porque o pai e a mãe, ou o professor, vem dizendo, ele não para sentado, ele já terminou a atividade, ele não para sentado, ele não consegue se concentrar, porque hoje as crianças nasceram já praticamente computador, né? Elas são computadores hoje em dia, né? Na era digital. Né? Então elas são totalmente automáticas, digitalizadas e enérgicas, né? Não é igual ao nosso tempo que a gente brincava na rua, que a gente gastava nossa energia na rua.
né? E quando a gente chegava em casa, toda suja, todos sujos, e tomava um banho, jantava e dormia. Não é, esse tempo hoje não é assim. A gente tem uma questão social, que é a violência. Hoje tudo é predial, né? As crianças não brincam, a maioria não brinca com o pé na lama, não tem mais isso. Dificilmente a criança hoje tem um espaço com um animal de roça, né? É mais um cachorrinho, um gatinho, um patinho. Não tem mais aquela sujeira, aquela vitamina S, como nós tínhamos, né? E aí Verdade. essas áreas da psicomotricidade fica muito aquém. Então, de repente, essa gana toda, essa energia toda, tá? Que a criança acaba ficando não desenvolvida, a psicomotricidade fica muito aquém, a questão também da energia, ela não consegue, não consegue soltar isso, né, dentro da sala, não consegue. E aí acaba de fazer uma atividade e começa a querer energizar todo mundo, né? E fazer É. aquela confusão lá, deixar todo mundo naquela energia caótica, né? E o professor acaba, coitado, porque coitado num bom sentido, porque é um professor ou dois professores para 30, 35 alunos. Então imagina, se todos nós somos diferentes, eu sou professora também. E eu tenho 26 anos de estado, né? Estado aqui do Rio de Janeiro. Então, eu sei bem o que eu estou dizendo. Se são 30, 35 alunos dentro de uma sala de aula e todos nós somos diferentes e o nosso cérebro funciona cada qual diferente, imagina, né, um ou dois professores para atender toda essa demanda. Sim. Se os pais não estão conseguindo, agora eu estou falando como mãe, né, não como profissional. Se Sim. os pais, né, dentro de casa, com essa pandemia, né, com essa loucura que está acontecendo, não está conseguindo criar aquela rotina, que era uma rotina, né, escola, casa, trabalho, a gente não está conseguindo lidar direito com toda essa situação, ficou muito doido. Imagina duas professoras para 35 alunos, ou para 15 alunos de 3 anos de idade, que tem uma energia imensa. Então a gente tem Sim. que. Então, o que a gente precisa. E a educação infantil, Kátia, ela é muito importante. Muito. A gente não tem ideia de como a educação infantil é importante para o resto da vida, até para a universidade. Porque é ali na educação infantil que a gente desenvolve toda a parte cerebral, toda a primeira fase da parte cerebral, das partes principais, que são, volto aqui a dizer, as funções executivas, que é o principal fator de qualquer desenvolvimento futuro Tá. de E, qual- aprendizagem. e divide então para a gente entender. Eu sei que tem o cérebro reptiliano e o resto eu já não lembro mais dos cérebros, mas o reptiliano eu lembro porque eu sei que é o cérebro. Deixa eu ver se eu vou falar besteira. Vamos ver. É o cérebro de. Não é a palavra ação, mas, por exemplo, quando eu estou em perigo, então é o cérebro que entra em ação. É isso que eu quero dizer. E aí tem mais dois cérebros. A gente é dividido em três principais, posso chamar assim? A gente, na verdade, o neuropsicopedagogo, ele trabalha com 5 áreas cerebrais, tá? Tá Ele trabalha bom. com a parietal, ele trabalha com a parietal, na divisão do cérebro é feito pela frontal, parietal, a occipital, Peraí, vamos temporal, mais. É frontal. Aonde está parietal? frontal, parietal é aqui, Parietal aqui. temporal, isso, Temporal. occipital é Occipital tá aqui aqui embaixo, né? atrás. É. Isso, occipital é aqui atrás, que é visual, né? Que é o campo visual. Cada uma estrutura dessa, cada área dessa, ela é responsável por um setor, né? A visual, a temporal, eu já falei que é leitura e escrita, a frontal, ela é para as funções executivas, para o desenvolvimento da aprendizagem também, né? E tá faltando uma. Aí.
Daqui a pouco Vou você lembra. lembrar, conforme a gente vai lembrando, né? A gente vai Vamos lembrando lembrar. com o tempo. Mas, assim, o mais importante. Tá. E aí, fugiu Você a está me ouvindo palavra. bem? Tá, né? Tô te ouvindo bem, sim. Fugiu a palavra. Pera que eu vou lembrar. Quando a gente então a gente cada cérebro responde cada Não. parte do cérebro responde por uma parte. Aí quando você fala de funções executivas, o que você quer dizer com isso? As funções executivas, elas são funções importantíssimas no nosso organismo, tá? Tá, Que o cérebro desenvolve desde os 12 meses, quer dizer, na verdade, desde o princípio de vida. O que que são funções executivas? Eu vou tentar resumir, porque ele é muito extenso, aí daria muito tempo para a gente falar só sobre isso. Então, se tá resume bom. em controle inibitório, atenção seletiva e memória de trabalho. Existem outros autores que falam sobre outros itens, flexibilidade e tal, mas está tudo dentro desses itens. O controle inibitório, o que que é isso? É quando a gente desenvolve. Isso, os pais já começam a desenvolver dentro de casa, sem saber, tá? O Tá, controle inibitório é quando nós, pais, vamos dizer assim para as crianças, não pode fazer isso porque não pode colocar o dedo na tomada, senão você vai levar um choque. Porque tá com bom. criança a gente não pode dizer só não. Não pode fazer isso porque não. Não, Sim, não pode. Mesmo que a criança esteja naquele processo, mesmo que a criança esteja naquele processo que ainda não verbalize e não entenda o subjetivo, que é o não porquê, né? Depois do porquê, porque com um aninho ela ainda não consegue entender o porquê. Você continua dizendo o porquê. tá, Vai ter um momento dessa idade que a criança vai começar a entender. tá bom, Tá? Porque o seu gesto, da sua fisionomia, ela vai começar a fazer essa leituralização. tá bom. Tá? Isso é muito importante você sempre explicar para a criança. E quando a gente É sempre explica, Cris, bom. só um paralelo aqui. Então, quando por exemplo, eu vou falar, né, como a gente falou, não põe o dedo Pode. na tomada porque machuca, enfim, porque dá choque. É falar com a criança, então, já que ele ainda não tem clareza do que a gente está falando, mas ele vai reconhecendo a nossa expressão facial, é falar com a criança de forma que com a expressão facial que ela entenda que, tipo, não faça isso porque vai te machucar. Que é diferente da expressão facial de dar uma bronca, que é diferente da expressão facial de brincar. Exatamente, isso. Você pode fazer uma dramatização, porque essa idade de 0 a 3 anos, ela ama isso. E ela vai entendendo com o tempo, né? O que Tá, você está querendo dizer, né? As emoções, elas vão se passando assim, dessa forma. E elas vão te imitando, né? Porque, na verdade, eles são os verdadeiros imitadores dos adultos, né? Nessa fase. Imitam tudo. Então, é um cuidado excepcional que nós temos que ter no nosso comportamento e nas nossas falas, né? Então, o sim, controle inibitório é quando a gente começa a explicar o que pode, o que não pode. Ou seja, são as regras da casa, as regras da escola, as regras sociais, né? As regras do mundo. É quando você começa a implementar as regras pequenininhas, as médias, e aí vai aumentando essas regras conforme a criança vai captando e vai desenvolvendo para ter um master dessas regras, vai se concretizando. Quando a criança começa a aprender aquele subjetivar, você vai percebendo que ela vai desenvolvendo e você vai aumentando essas regras. Então, nada melhor, por exemplo, o Arthur, meu filho, tem 4 anos, né? Então, o que a gente tem feito aqui? Porque essa pandemia é um exemplo que a gente pode dar de uma neuropsicopedagoga que poderia dar esse exemplo para qualquer pessoa hoje aqui presente. Eu fiz um quadro onde eu coloco assim, rotina, como se fosse uma rotina de escola. Eu escovei, mas como pergunta. Eu escovei meus dentinhos? Então aí é um quadro.
fiz todas as minhas tarefas? Uma pergunta. E aí você vai fazendo o que é necessário para você, né? No caso ali, eu fiz com ele. Guardei todos os meus brinquedos? Brinquei e guardei todos os meus brinquedos? Então, quando eu faço pergunta, fica muito mais fácil e fica muito mais suave para que ele entenda que eu não estou brigando, eu estou perguntando e ele entende como um processo de regras. E aí, quando ele diz, eu fiz, então eu vou colocar aqui nesse quadro, aí você faz um quadro com vários quadradinhos. Hoje em dia você até compra, né, aqueles planejamentos, né, já pronto, com quadradinho. Então você compra uns ímãs que tem ímãs de carinha, ou você compra de estrelinha, compra né, do jeito que você quiser, e do jeito que a criança, você pode. É bom você criar com a criança, e aí você vai lá e coloca a carinha que ele fez, verdinha, amarela, a cor que a criança gostar, que vocês combinarem. E aí você vai colocando ali, ele escolheu bolinha, então você vai colocando. Então quando ele quer, quando ele faz, ele põe bolinha. Quando ele não faz, ele não põe nada. Foi a decisão dele. E isso é bacana porque ele está construindo as próprias regras, porque ele decidiu assim. Então, isso é um fato de criar responsabilidade, o autocontrole, né, que está dentro desse controle inibitório. Né? Porque essa fase é uma fase de criança fazer pirraça, da criança se jogar no chão querendo as coisas, porque acha que tudo é comprar na internet. Passa o cartão na internet, mamãe, né? Então, a neuropsicopedagogia trabalha isso, esse controle inibitório, né? E aí depois vem a atenção seletiva. O que passei do ponto. Vai, interrompe. Fazer mais uma pergunta, eu vou interromper, que eu quero mais uma pergunta do controle inibitório. A gente citou o Arthur, a gente falou de 0 a 3 anos, citou o Arthur de 4, mas o momento do desenvolvimento do controle, dessa parte cerebral do controle inibitório, ela vai até que idade? Ou ela é tipo, não tem isso, Kátia, sempre, tá sempre desenvolvendo. Como é que é isso? Olha, o controle inibitório, ele é importante se fazer desde cedo, mas a gente encontra, né, nos consultórios crianças totalmente sem controle nenhum, porque a gente vê que os pais trabalham demais, aí se sentem culpados, aí dão presentes, não falam não, a criança não ouve não, e aí tem nessa situação. O importante, aí o que você vai me dizer, você vai fazer o tempo inteiro. Ah, eu não fiz controle inibitório com meu filho. Então você vai ter que se autocontrolar. O pai e a mãe vai ter que fazer o exercício com eles próprios para poder fazer esse autocontrole com a criança. Então, na verdade, vai ser um trabalho mais difícil com uma criança de mais idade, porque ela já criou aquele vício, né? Aquele vício de querer, de conseguir tudo, com muita facilidade. Então, não é que não consiga, não é que você não consiga fazer, não chegue a 100%. Você vai conseguir, mas tem que ter uma estrutura e vai ter que ter uma autorregulação. Os pais vão ter que se autorregular, se autotrabalhar para poder fazer isso. Aí vem o trabalho do neuropsicopedagogo para trabalhar com esses pais e com esse filho. Ou filha. E aí, independente da idade... E com a família toda, né? Sim. E quando já está na adolescência? Porque daí já está numa fase, ainda consigo? Porque assim, em algum momento vai ter o controle, né? Seja na rua, quando eu falo seja na escola, seja no meu local de trabalho, em algum momento vai acontecer esse controle inibitório. Mas assim, mais traumático. Todo esse processo vai ter que ser feito com o neuropsicopedagogo e também junto com o psicólogo. Né? Não dá para, até porque as emoções dessa criança a partir de 7 anos, de 8 anos, ela já foi feito ali uma concepção de emoção, uma concepção de estrutura emocional ali, assim como os adolescentes. Né? Então, o neuropsicopedagogo sozinho não vai conseguir. Né? Ele trabalha em equipe.
A gente, eu gosto muito de falar, assim, eu gosto muito de falar a verdade da forma que tem que ser, Sim, né? E eu acho que assim a gente ganha pontos, porque eu sempre aprendi com a minha mãe que quem fala a verdade não merece castigo, né? Então a gente tem que ser honesto em tudo que a gente faz. Principalmente nesse mundo que a gente vive, que a gente só vê coisas erradas, mas a gente precisa mostrar para as pessoas que existem pessoas boas e verdadeiras nessa vida, né? Então eu sim, escolhi essa profissão para ajudar, né? Para auxiliar. E aí a gente vai ter que fazer o quê? A gente precisa sim de um psicólogo para poder conciliar, até porque a gente vai ter que mudar uma estrutura, né, já formada, né? Vamos sim, colocar assim, já viciada, né? E aí a gente vai ter que mudar essa estrutura total dessa situação. Mas tá, isso, assim, no início é difícil, mas nada como boa vontade, como é igual você fazer, eu preciso perder 20 quilos. Você ficar sentada, você não vai conseguir perder 20 quilos, né? Você pensar, mas não correr sim, atrás daquilo, você não consegue. Você tem que ter foco. Foco sim. e ação, né? Os dois têm que caminhar juntos. Tá bom, entendi, entendi. Agora deixa eu continuar, desculpa, Cris, é que eu que falei, esse ponto é importante porque a gente sabe, e aí eu entro nesse ponto também na pandemia, né? Porque de forma alguma eu entendo que a gente quer terceirizar, mas em vários momentos a gente trabalha o dia inteiro e o filho passa o dia inteiro na escola. Ou o filho sai da escola e vai para a avó. Enfim, tem várias situações. E aí é exatamente o que você falou. Quando chega pra gente, a gente acaba fazendo quase tudo que ele quer, se não tudo, porque a gente tem pouco tempo com ele e quer que É seja verdade. legal aquele momento, né? E aí a criança, enfim, ela vai crescer e aí a gente vai sofrer. Porque daí a gente sofre lá na frente, porque, poxa, agora o que eu fiz? Aí se culpa, gente, não tem que culpar. Fez o melhor que podia naquele momento, dentro do que conhecia, dentro do que entendeu que era correto, e agora tem que corrigir. E a Jocelyne está comentando, é persistência. Sim, é persistência, porque é dia a dia. Quanto mais. Eu sempre brinco, né? Mas a gente fala. Gente, pelo amor de Deus, não é uma comparação. Mas quando a gente está, por exemplo, ensinando um cachorro, quanto menor o cachorro, mais rápido ele aprende, porque depois ele vira. Tem vícios. A gente não é diferente. Quanto mais novo, quanto mais cedo a gente começar a trabalhar as nossas questões, a ensinar e etc., mais rápido a gente aprende. Ah, mas aí então tô lá na frente e não vou conseguir? Vai também, até mesmo porque a gente É. tem a possibilidade, a gente tem, né, a nossa força de vontade. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente pensa em criança, quanto antes a gente ensinar, melhor. Sim, já, é isso mesmo. É um passo de Os formiguinha, é um passos de dia de cada formiga. vez. É um dia de cada Mas vez. assim, nada é impossível, né? A gente tem que ter em Sim, mente que a gente consegue, tem muita gente boa nessa perspectiva, né? sim. Nesse olhar educacional, tem muita gente que consegue é, tem experiências, a gente consegue encontrar aqui no Instagram mesmo pessoas com muita experiência, que passa depoimentos e tudo, e consegue Uhum. muito. Olha, eu tenho até aqui, para quem está nos ouvindo, eu tenho até assim, uma indicação que é muito boa, se você me permite, Claro. desse combo aqui, tá dando para ver? Porque como eu não estou me vendo, Tá, educação infantil. É que pra mim tá aparecendo. isso, Sobe um pouquinho porque tá aparecendo as letras pra mim, eu não tá consigo ler. vendo? Aí. Daniel Siegel, é isso? Siegel? Cíntia, eu vou pegar os livros, é um combozinho que eu ganhei de uma amiga, tá? E aqui vem falando sobre o cérebro da criança, Ah. tá? E aqui vem falando disciplina sem drama. Importante. Então, esses dois livros são fantásticos para quem não tem essa formação em neuropsicopedagogia, né, em psicopedagogia, enfim, não tem essa formação de psicólogo, e mesmo que tenha, é importante também dar uma lida, porque é muito bacana esses dois livros aqui. Ele Tá. é do Daniel Siegel,
tá? Tá. Muito interessante esses dois livros. Eu até peguei e falei assim, eu vou passar, porque é bem bacana a gente dar essa informação. É um livro Sim. que são dois livros que falam e tem um discurso, uma leitura muito interessante, muito fácil e ajuda bastante. Ajuda bastante. Alguém está falando sobre indicação para quem tem adolescente. Eu tenho um adolescente em casa também. A Cris, ela consegue ter um de 4 e um de... Quantos anos tem? O 15? 16, não de 16. 16. É uma... É. Né? São dois E tem extremos, é. dois extremos. E tem indicação de livro ou de alguma coisa, enfim, para adolescentes, porque a criança é bem bom para as mães, Ira. A criança, a gente, de certa forma, né, Cris? A gente às vezes, Deixa eu ver aqui. vai fazer o que eu quero, mas e quando é adolescente que, né, discute com você? Tudo bem, alguns vão falar assim, você vai falar a mesma coisa, vai fazer o que eu quero. Mas a ideia é agregar, é ensinar, né, desenvolver. O que a gente faz com esses adolescentes? Então, esses adolescentes, assim, é, o importante, assim, eu vou falar aqui de casa, né? Sim, É muito difícil, né? Porque você fala A, entende Z, né? Aí você também, como mãe, entende ele falar A e você também entende Z, porque há um hiato, né, de geração, e é complicado. Mas o interessante, assim, é observar. 11 com cabeça de 16, tá complicado. a Kaline tá falando É que ela tem uma filha observar. de 11 com cabeça de 16, né? A gente tem que tentar se aproximar dessas crianças que estão evoluindo tanto para uma adolescência tão precoce, né? Porque a criança está com 11 com cabeça de 16, né? Então ela está tá, assim, querendo ser uma adolescente precoce. Isso Sim, né, já é uma situação meio complicada e perigosa, e muito sim, perigosa, tá? sim, Então, assim, a gente tem que. A minha sugestão é que se aproxime e tente ser o máximo amigo possível. É claro que tem horas que você precisa ser mãe e pai, tem que ter regras, sim, né? sim, Mas porque você também não pode ser comparada àquela amiguinha lá do colégio, né? Eu tive sorte com o meu adolescente, eu tô aqui uma pessoa falando, é verdade. Mas essa fase de adolescência vai acabar, ela vai passar. Porque a questão cerebral do adolescente é muito hormônio em produção, sabe? Os neurotransmissores estão ali, sabe, trabalhando, é muito dopamina, muito serotonina, é muita coisa. Então eles querem fazer tudo ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. E eles não veem perigo para nada, acham que tudo tá bom, que tudo vai dar certo. Não tem assim, eles não têm um fim. Eles só sim, têm o início e meio, né? Eles não veem o fim, eles não acham problema com nada, né? Negociar, sim, é sempre importante, mas a palavra tem que ser, sim, do pai e da mãe. Tem que ser, a última palavra tem que ser realmente do pai e da mãe, mas de uma maneira bem, bem, bem tranquila, o máximo possível de tranquilidade, porque o adolescente ele tem que se sentir protegido. Todos os filhos, mas o adolescente principalmente, ele tem que saber que ele pode contar com os pais, que os pais estão ali para ajudar de qualquer situação. Porque o que sim, acontece? O adolescente ele tem que saber o que o adolescente precisa. Saber que os pais estão ali para sempre, sempre ali quando sim, eles precisarem. Os pais têm que falar de sexo, sim, com os adolescentes, porque o adolescente não pode saber de sexo na rua, tem que saber, sim, de casa, como é que faz, tem que saber se proteger. É uma coisa importantíssima. Eu acho que a criança, já a partir dos seus. Minha mãe, ela sempre ensinou a gente, desde muito novinha, ela fala sobre o assunto com a gente. Então eu sim. não vejo
não vejo problema nenhum da forma que você vai falar também, né? Eu acho que a gente tem que ter muita, assim, muita cautela da forma que a gente vai falar para também não transmitir de uma forma muito obscena e também de uma forma muito feia, porque o sexo não pode ser transformado em coisa feia, né? Ele tem Sim, que ser transformado e demonstrado como uma coisa boa, de amor. sim. Então, a gente precisa dessa situação. Tem uma pessoa que falou que está com dificuldade. Essas pessoas que têm essa dificuldade já tem uma questão, pode ser uma questão familiar. Eu não sou psicóloga, né? A gente aí pode pedir ajuda à Fernanda, né? A nossa amiga Fernanda, que ela tem, né, vai ter um mais parâmetro. Mas o que eu posso dizer para você que está falando aqui, que tem dificuldade, é procurar uma psicóloga que tenha muita experiência com um adolescente, porque ela vai poder te orientar nessa parte e até fazer um Uhum. trabalho com essa criança que tem 11 anos com cabeça de 16, né? Porque isso me preocupa muito, porque uma das coisas mais importantes na vida é que a criança ela viva cada faixa etária. Ela não Sim, pode pular faixa etária, principalmente de série. Cada série tem a sua faixa etária, porque a maturação cerebral tem que ser respeitada. sim. A minha criança já sabe ler e escrever com 4 anos, ela tem que ser alfabetizada, ela tem que ir para o primeiro ano. Não, ela não tem que ir para o primeiro ano, porque ela é imatura emocionalmente. Não tem que ir. Ela vai para o terceiro período, ou para o Jardim 3, eu não sei qual é o nome, ela precisa ir ela tem que cumprir as faixas da escola, Sim. tá? Porque mais tarde ela vai se tornar uma criança, um adolescente com baixa autoestima, com problemas psicológicos, não vai saber o que vai querer ser da vida, e aí sim os pais terão muitos problemas. Então, essa situação da criança, que é uma criança ainda, né? É infanto-juvenil, né? Está naquela fase de infanto-juvenil, já querer ser, está se comportando como uma adolescente, ela tem que ser vista com cuidado, com cautela. Então, a minha dica é essa, que procure uma psicóloga legal, né, que tem essa formação em adolescente, porque é melhor, porque vai ter uma outra visão. Se possível, se ela tiver até essa formação em neuropsicopedagoga, é melhor ainda. Eu tenho até aqui uma em Niterói que é muito boa. Ela, não sei se ela atende no Rio, porque ela é do Rio, mas eu posso saber depois, Kátia, eu te dou o telefone dela e a pessoa Tá, que está falando entra em contato com você. É a tá bom. doutora Daniele, ela é excepcional, ela é neuropsicóloga e psicóloga. Ela é fantástica e ela é especialista em adolescentes. Tá bom, entendi. Tá? A Jacira está comentando que a gente conversou sobre isso hoje, é verdade, que durante muito tempo ela foi amiga e aí ela esqueceu de ser mãe. É que é difícil também, né? A gente estava falando sobre isso hoje. A gente cresceu numa fase em que os pais eram os pais. Eles usavam ordens, né? É isso, é aquilo, é Uhum. aquele outro. E aí a gente, não, não quero ser assim. Nossos filhos são diferentes. Precisamos ser amigos dos nossos filhos. E aí a gente vira amigo e acaba esquecendo de ser pai. Então, tipo assim, a gente tem que dosar, né? Na verdade, o que a gente precisa aprender é o dosar, né, Cris? É ser amigo, mas ser pai. Eu não posso ser só amiga, porque eu sou pai, eu sou mãe, eu tenho responsabilidade. Não só responsabilidade, eu preciso. O filho precisa se sentir seguro, né? Quando está aos Isso. meus cuidados. É, porque senão vira um debate, vira uma conversa de amigo, e não é isso. A ideia, o intuito não é isso. Ele não tem limites quando a gente trabalha, vamos dizer assim, o tempo todo na amizade. Mas também, se a gente acaba fazendo o que faziam com a gente, vamos dizer assim, muitos, né? Aquela coisa rigorosa, o filho não chega até a gente, ele não conversa com a gente. Então a gente tem que dosar.
porque tem que dar espaço para que ele venha, mas tem que deixar ali bonitinho que ele entenda, né? Em vários momentos, eu falo pro meu filho, eu tenho um filho de 8 anos, eu falo para ele assim, presta atenção, eu sou sua mãe, É, eu não também sou falo. sua coleguinha, então presta atenção. Por quê? Porque, ok, ele tem voz, ele conversa, ele fala, mas em alguns momentos eu preciso que ele tenha limites. E aí, mas você não Uhum. coloca limite? Sim, eu dou limites, mas ele confunde, ele excede. Então, no momento que ele excede, eu baixa, eu sou sua mãe. E aí, ok, ele já aprendeu, ele já entendeu o que eu tô querendo dizer com isso, e aí ele já, opa, porque ele já entendeu que ele excedeu. Mas isso não foi assim, um dia chegando e brigando. Foram várias conversas falando para ele, presta atenção, senta aqui. Eu sou sua mãe, eu cuido de você, eu isso, eu aquilo, eu aquele outro. Você pode vir contar Aham. comigo, eu vou estar aqui para te proteger, blá, 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 mas eu sou sua mãe, né? Porque é muito tênue isso, é muito difícil, né, para nós. E, de novo, volto, trabalho, faço isso, faço aquilo, eu preciso ter meu filho perto. Para ter meu filho perto, às vezes eu vou ser amigo. E no momento que eu sou amigo, é o momento em que eu perco o filho. Aí, É, como assim você perde? Você perde porque ele perde o respeito, porque ele acaba não te ouvindo mais. E aí ele não vai te procurar. Ele vai procurar outra pessoa. isso. Esse é o perigo. É o grande perigo e a gente sabe quando procura outra pessoa, a gente não sabe que pessoa é essa, né? A gente, infelizmente, a gente está num mundo que a gente tem que tomar cuidado. Deixa eu falar aqui da pandemia. Claro. A pandemia, porque eu acho que está acabando o tempinho, não sei. A gente A tem pandemia, 15 minutos. isso. A pandemia, ela veio assim de uma maneira muito súbita, né? Muito de repente, e a gente ficou sem saber no início como lidar, e ainda não estamos sabendo, a gente está perdendo muita gente querida, né? Inclusive, Sim. mas e as crianças ficaram sem o ritmo normal, né? Da escola, de suas práticas esportivas, né? E Sim. aí foram, né? E foram perdendo essa situação. Muitas delas estão o tempo inteiro aonde? Em celular, né? Em videogame, em televisão vendo filminhos direto o dia todo. Não por culpa dos pais, assim, a gente não pode hoje fazer, vou culpar os pais por isso, né? Porque aqui em casa, por exemplo, eu não estou no momento em home office, eu estou trabalhando, mas o meu marido está em home office. Não tem como, ele tem reunião o dia todo. Então, e o meu filho mais velho tem aula, né? O adolescente tem aula o dia inteiro. Então, o pequeno tem assistência do pai, mas não tem aquela assistência como se o pai não tivesse trabalho, né? Sim. Então, é aquela assistência mínima. E claro que quando eu não estou em casa, nos horários que eu não estou, ele está vendo televisão, né? Então, assim, aquelas regras que, exceto nas quartas, que ele está sendo muito bem amparado pela vovó, né? Então, aí ele tem ficado bem, né? Está bem desenvolvido, graças a Deus, pelo menos às quartas-feiras. Mas o que que acontece? A gente tem que começar a fazer algumas atividades. Como eu posso desenvolver? Aí vem agora as atividades que a gente pode desenvolver o cérebro da criança nesse período. Porque a questão não é a quantidade de atividades, e sim a qualidade delas. Então eu posso ficar com meu filho somente 40 minutos antes dele dormir. Mas se eu fizer uma atividade muito bem feita, uma brincadeira muito bem feita, eu vou ter uma qualidade e vou desenvolver as áreas cerebrais, sim. Porque as áreas cerebrais, Kátia, só abrindo aqui um parênteses, elas não trabalham solitariamente, tá? A gente está falando, eu falei delas separadas, mas elas trabalham em conjunto, tá? Uma Tá. depende da outra. Nosso corpo é a mesma coisa, as pernas, os braços, a gente não pode, a gente estuda separadamente, mas a gente precisa, para escrever, precisamos da parte motora, né, da visão para ler. Então a gente está Uhum. trabalhando toda a parte. Então, se uma não funciona bem, as demais vai ter também a deficiência, né?
Então a gente tem Sim. que pensar nisso como um todo. O que acontece? A gente tem que ter qualidade naquilo que a gente faz, em todos os sentidos. O nosso filho também é a mesma coisa. Então, o que eu posso para as crianças até 7 anos? Trabalhem bastante com jogos de família. Brincar é a coisa mais legal do mundo. Então, brinquem de quebra-cabeça, brinquem de jogo da memória. Claro, respeitando a idade. Brinquem de carrinho dentro de casa, façam um caminho enorme de carrinhos dentro de casa. Peguem as cadeiras de vocês, coloquem, eu moro em apartamento pequeno, não tem problema. Pega a cadeira, pula por cima, criança pequena tem a Sim. perna curtinha, ela sobe na cadeira e pula, né? E aí, mas ela é muito pequenininha, ajuda, e passa por debaixo, cima, baixo, cima, brinca de vivo ou morto, a família toda. Entendeu? Então, tenta fazer isso. Ler história, gente, antes de dormir. Coisas simples. Ler história. A questão do sono, importantíssimo. Uma coisa que eu falo para o Arthur, e que vocês podem fazer isso também, é que o soninho da tarde, nem que seja 15, 20 minutos, faz um bem danado para a gente que é adulto. Imagine para a criança que está na formação cerebral de aprendizagem. Então, é importante 30 minutinhos de sono. É o soninho da inteligência. Por quê? Porque o corpo está relaxando, mas os neurônios estão aqui trabalhando, os neurotransmissores. Então, olha lá, ó, as glias aqui trabalhando, as mãozinhas aqui dentro do cérebro, né, como se fosse. Por quê? Porque eles estão passando tudo que está aprendendo e ali eles estão fazendo as conexões. Então, nesse momento, é importante ter esse relaxamento do corpo para o cérebro trabalhar perfeitamente, porque senão o cérebro não descansa, ele não consegue fazer o trabalho dele. Então, por isso que muita gente, eu não dormi nada essa noite, começa a esquecer as coisas. Eu estou esquecendo. Pode ter certeza, porque está cansada. Então, a criança é a mesma coisa. A criança precisa dormir. A criança precisa dormir pelo menos 10 horas, 8 horas à noite, quer dizer, 10 horas do dia. Conforme vai aumentando a idade, 8 horas, 9 horas. É importante isso. As 8 horas Sim. de sono para todo mundo. Para todo mundo. Né? Eu sei que a gente vive uma vida agitadíssima, mas outra coisa, vai chegando a hora de dormir, esse livro aqui fala bastante sobre isso, vai chegando a hora de dormir, vai escurecendo, mas eu não posso dormir agora, 8h30. Você não precisa dormir 8h30. Você vai escurecendo tudo, conversa com o pessoal da casa, né? Todo mundo vai fingindo que vai entrando para dormir, vai desligando, vai diminuindo a luz, coloca um abajur, conta uma história. Não sei contar história direito. Pega o celular, coloca lá, história infantil. Aí vou estudar vou fazer sobre folclore agora. Então vai lá, vê a historinha do Saci Pererê. Ou ver uma historinha da Branca de Neve. Sabe, qualquer historinha que a criança gosta. Três porquinhos, adoram três porquinhos. Né? E isso faz um desenvolvimento cerebral fantástico. Se tiver fantoche, então, beleza. Mas conta a historinha e depois deita, já está deitado, e ali vai dormindo com a criança. Quando a criança dormir, você levanta e começa a sua vida normal. Porque a criança dormiu 8h30, 9h30, né? Mas ela precisa dormir o horário. Não faz bem a criança dormir 1h da manhã e acordar às 7 horas da manhã. Não faz bem. Vai ficar colheira, vai ficar cansada, vai ficar agitada, vai ficar estressada, vai ficar fazendo isso para você, vai querer te bater. Então, não vai ser legal. Então, a pandemia também fez com que as crianças dormissem mais tarde. Também. A O Jaciara tá gasto de perguntando isso. energia. Ah, Desculpa. Fiz a Jaciara falou assim, pode falar. isso para criança de até 7, 8 anos, né? O que já especificamente de dormir cedo ou de dormir, o tempo de dormir? Porque eu não sei, a Cris pode me corrigir aí, né? Eu acho que tem duas coisas. É o tempo de dormir, sim, eu tenho que dormir 8, 10 horas, enfim, e o horário de dormir. Porque o horário de Exatamente. dormir, né, influencia. A gente deixa, às vezes, Ó, a criança
Fala, Cris, explica O melhor. adolescente tem mania, né, de dormir 2 horas, 3 horas da manhã jogando videogame, sabe? Aqui em casa tem umas Sim. coisas assim. Né? Mas não está fazendo mais porque tem muita aula agora, né? Tem aula muito cedo. Também viu que eu estava ficando cansada. Então, o que que Sim. acontece, né? Aí você vai começar a fazer o contrário. Não, tem que dormir. No máximo, você vai determinar. No máximo, o adolescente pode dormir até umas 10, 11 horas, né? Mas ele tem que, dependendo da hora da aula dele. Ele não pode É, ficar dormindo até meio-dia, 1 hora da tarde, né? sim. Ah, exceto finais de semana, porque o garotinho, o adolescente ficou lá estudando, é, uma, vamos dizer que já está no ensino médio, aula integral o tempo todo, tá pauleira, né? Tá pauleira. Pô, tô vendo que meu filho tá tem aula até 9 horas da noite, cansadão, e acorda cedo no outro dia, tá nessa. Pô, vou deixar ele sábado dormir até mais tarde um pouquinho. Uma vez ou outra, ok, mas o tempo todo não dá. A Ju, uma amiga minha falou aqui que a filhinha dela, Alice, fica muito nervosa, fica muito agitadinha à noite. Mas ficam mesmo, porque o sono dói. O sono dói, sabe? Os mais antigos falam isso. Nossa, parece que o sono dói. Mas é porque a criança não quer dormir. Ela não quer É, dormir. Quando ela começa a ver que tá de noite, o Arthur fala assim: ai, tá ficando à noite, na hora de dormir, porque a criança não quer dormir. Ela quer ficar acordada, ela quer brincar, ela quer ficar. Você sabe, ela não quer fazer isso. Só que a gente tem que fazer aquela brincadeira do sono, que o sono é legal, que é o sono da inteligência, que ele vai ficar, que o cérebro vai ficar trabalhando. Eu falo isso pro Arthur dessa forma. O cérebro vai ficar trabalhando para ele ficar mais inteligente, que ele vai aprender mais. E de manhã ele vai ficar tão inteligente que ele vai poder aprender e vai poder ensinar os amiguinhos muito mais coisas. Ele vai poder falar, ele vai falar muito mais palavras, vai saber escrever, vai pegar no lápis mais, vai poder ler muito mais coisas. Então a brincadeira é a brincadeira da inteligência. A Haline tá falando que o sobrinho dela, quando tá com sono, ele fica agitado. Ele fica agitado porque, sim, ele a colocou, acontece com nós adultos, né? Imagina com as crianças. A gente não. A criança, ela acaba, como a Cris falou no começo, né? Ela é um espelho nosso. Pode observar que o pai e a mãe dormem tarde. Pode observar que o Exatamente. pai e a mãe, ou um ou outro, ou os dois, têm uma rotina mais agitada. E aí a criança também agita. É porque quando a gente entra no. Isso daí a gente está falando pra gente também, né? Vamos pensar assim, ó, estamos aqui, sei lá, estamos dançando, vamos sentar agora e dormir. Não, não vai. Você tá Não. agitado. Ficou até tarde assistindo TV. Dependendo do que é, você não vai. Ficou na internet até tarde. Você não vai deitar e dormir. Você precisa de um tempo para a atividade cerebral diminuir, né? Para que você Isso. consiga entrar. Por Então isso. a gente tem que olhar que a criança é isso também, né? Isso. Por isso que eu falei agora há pouco que você tem que fazer um ambiente ficar. Você até pode voltar à sua rotina normal, mas Sim. você começa assim, deu o seu horário, por exemplo, não, eu quero que meu filho durma às 10 horas, porque ela acorda normalmente. Porque tem criança que dorme 1 hora da manhã, mas 6 horas está acordado, porque é o ritmo dela, 6 horas. Então, para ela fazer 8 horas, 9 horas de sono, eu queria que minha filha dormisse pelo menos 10 horas da noite, porque ela vai desenvolver mais o cérebro, ela vai estar mais descansada, vai ficar menos estressada durante o dia. Então, ela tem muitas atividades. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou começar a colocar abajur. Quando começar 9h30 da noite, eu já vou começar a fazer com que as atividades da casa já diminuam. Então, eu Não, já vou sim. diminuir o som da televisão, eu já vou diminuir, já vou apagar as luzes, vou ligar só os abajus, já vou começar a falar baixo. E assim vou. Vou levando 10 para as 10. Opa, fulana, vamos ali para o seu quarto. Começa a contar uma história e tal. Agora vamos deitar aqui com a mamãe, porque agora a gente tem que
tem que, uma amiga da mamãe contou uma história muito legal. Você sabia que o nossa cabecinha tem um monte de mãozinha que fica brincando lá para passar uma mãozinha para outra. Tudo que a gente aprendeu durante o dia são os neurotransmissores, mas se a gente não dormir, a gente não fica inteligente, porque eles não conseguem passar. Então a gente precisa dormir muito mais tempo. Aí começa a contar uma historinha, inventa essas historinhas, vai inventando, e a criança vai embarcando, porque o Arthur, com 4 anos, embarcou, e tem muita criança que embarca. E Sim. para os adolescentes, vocês não, vocês procurem na internet, até ou de repente aqui lendo esse livro aqui, O Cérebro da Criança, porque dá para você falar no mesmo tom com o adolescente que você precisa, que ele durma mais cedo, ele tem que fazer às 8 horas, porque o cérebro dele precisa estar descansado, até para ele absorver tudo que ele aprendeu naquele dia, para ele poder estar descansado, para poder fazer a concretização de tudo que aprendeu e também aprender tudo que é. Aprender. O que é aprender? Aprender a aprender. Né? Que é uma apreensão em dobro. Então, isso se faz necessário. Né? Se toda a família tivesse desenvolvendo as funções executivas, controle inibitório, a atenção seletiva e a memória de trabalho, junto com a escola, que isso também desenvolve na escola, na educação infantil, por isso que eu falei que a educação infantil é importantíssima, porque começa ali, tá? Junto com a família, a gente não precisava de tantas crianças, de tantos adolescentes e adultos, até idosos, em clínicas de psicólogos, de psiquiatras, de neuropsicopedagogos, enfim, entendeu? A gente Cris, acaba sendo importante para... Desculpa te cortar, a gente tem 25 segundos. Tá acabando o Que seu tempo. pena. Que pena. Foi muito bom. Eu espero que todos tenham gostado. Eu super te agradeço. Desculpa aí agora, né, os segundinhos. Eu queria deixar você terminar. Desculpa te cortar. Muito obrigada. Não tem problema. E dúvidas, manda